Hoje é um dia muito importante para nós, já por causa dessa oportunidade que nos concede o Senhor, não é? Mas o Senhor tem preparado algo ainda muito bom para cada um de nós, que é a palavra de Deus, e que ela verdadeiramente possa fazer aquilo que ela tem que fazer quando nós verdadeiramente nos entregamos para ela. E aí o resultado é excelente. Então estou feliz, quero agradecer a presença de todos vocês que se dispuseram a vir para esse local onde nós adoramos e engrandecemos o nome do Senhor. Deus possa te recompensar, e os seus pedidos foram já entregues no altar, não é? Mas hoje em especial, nós temos algo muito importante para fazer, e eu tenho algo importantíssimo para compartilhar com todos vocês. Vocês que são a igreja, o conjunto, os membros do corpo de Cristo. Hoje nós nos reunimos aqui e essa reunião mostra a união do corpo, o propósito, o projeto que Deus estabeleceu. Então hoje eu tenho uma notícia importantíssima para te dar e eu estou muito feliz. Eu não sei nem por onde que eu vou começar, mas a gente vai falando e vocês vão estar hoje cientes do que vai acontecer, tá bom? Desde já, eu quero convidar aqui para frente o corpo de obreiros, nosso presbítero Nelson Batista. Nosso presbítero Nelson Batista é um homem já experimentado no trabalho, né? E ele veio para cá com o propósito servir de verdade as pessoas e o Senhor, não é? Então, eu e o Nelson Batista, nós somos, por ele ser presbítero e eu ser pastor, nós somos responsáveis pelo ministério da palavra. É o que te dá destino, é o que te ajuda no seu dia a dia, é o que vai verdadeiramente fazer com que você tenha resultados enquanto nós estamos vivendo nessa terra, não é, presbítero? Então, eu quero convidar também nessa noite o nosso diácono Gerson. E quero convidar também o diácono João. Quero convidar também o diácono e secretário, diácono Leandro. Os diáconos, eles foram levantados com uma finalidade de servir as mesas. Então, de vez em quando, a gente dá uma oportunidade para que eles ministrem a palavra também, para que nós possamos ver o tanto de nível de conhecimento que eles já estão exercendo. Um diácono, ele tem os requisitos importantes. Na instituição dos diáconos, ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, eles eram cheios de fé e cheios do Espírito Santo. E eles foram levantados para uma finalidade, servir a mesa. Então, eles têm um papel importante. De vez em quando, eu dou uma oportunidade a eles, e aí eles têm a honra de ministrar a palavra. Mas a ministração da palavra, assim como diz no livro de Atos, diz que ficou, enquanto levantou os diáconos para tomar conta dessa parte, Pedro e os demais apóstolos ficaram responsáveis pelo ministério da palavra, ministério do ensino. Mas eles também precisam se destacar em algum aspecto, né, para que eles possam ser treinados e alcançar, serem os futuros pastores. E assim também dar exemplo para que os que possam vir, possam chegar e também ter desejo de seguir o episcopado, para poder dar instrução na palavra também. Obviamente que toda instrução, ela tem que vir de um resultado. Por isso que o obreiro, quando ele é separado, ele começa com um processo de treinamento, para que ele, tudo aquilo que ele falar, que ele pregar, ele também, por obrigação, tem como viver aquilo, né? E não posso deixar de lembrar de uma figura importante que esteve aqui e nos mostrou como é seguir no perfil do caráter, da oração e da busca pela presença do Senhor. Nosso presbítero Benedito, né?
Em pouco tempo que eu o conheci, ele me ensinou muitas coisas. E nós vamos nos ver de novo. Porque a história não acaba dessa forma. E hoje é um dia de muita alegria, gratidão e celebração. Reunimos aqui diante de Deus para reconhecer aquilo que o Senhor tem realizado para oficializar um momento importante da vida desse ministério. A palavra de Deus nos diz, nos ensina em Gálatas capítulo 2, ali no versículo 9, que Tiago, Pedro e João deram as destras a Paulo e a Barnabé, destras de comunhão, reconhecendo a graça que lhes havia sido concedida por Deus. E desde os tempos bíblicos, dentro da palavra, dos princípios milenares, destra representa algumas coisas que eu vou te dizer agora: comunhão, aliança, confiança, unidade e parceria na obra do Senhor. E sobre esta palavra, eu convido aqui à frente o pastor Nelson Macei Fontes. Hoje, diante da igreja e da autoridade que me foi confiada na palavra de Deus, reconhecemos o chamado que o Senhor colocou na sua vida. Reconhecemos o seu compromisso com o Evangelho e o seu amor pelas almas e a sua disposição para servir o reino de Deus. Por isso, em nome das igrejas unicistas com sede aqui no Paraná, concedemos ao Senhor, pastor Nelson Macei Fontes, a destra no trabalho, na comunhão, na cooperação ministerial. Eu declaro que esta casa recebe o como pastor, cooperador da seara do Senhor. Reconhecemos em reunião de obreiros o seu ministério com honra, respeito e amor. E que o Senhor, pastor Nelson Macei, faça uso dessa palavra em cuidar das ovelhas quando for te confiada, fortalecer os santos quando necessário, alcançar as vidas quando for colocada nas suas mãos, cumprir o propósito do seu chamado. Confiamos que aonde Deus abrir uma porta, o Senhor representará este ministério com integridade, fidelidade, sabedoria, amor e temor do Senhor. E assim, eu concedo, através da oração que nós vamos fazer agora, ao Senhor, pastor Nelson Macei, a liberdade de exercer o ministério em todo o território que o Senhor Deus assim o chamar, seja nessa cidade, seja nesse estado, seja nessa nação, ou até os confins da terra, sempre debaixo da direção do Espírito Santo e da comunhão com o corpo de obreiros e a obra do Senhor. Então, o apóstolo Pedro, ali na carta de Mateus, capítulo 16, no verso 13, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos e diz assim: o que dizes que eu sou?
que vocês estão ouvindo? Quem sou eu? E aí eles disseram assim: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou Jeremias, ou até um dos profetas. Aí Jesus pergunta assim: mas e vocês? O que dizes que eu sou? E aí Simão Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi revelado carne nem sangue, mas o Pai que estás no céu. E também eu te digo que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo aquilo que tu ligares será ligado, e aquilo que tu desligares será desligado. Essa mensagem que nós ministramos é a mensagem dos apóstolos. Hoje nós ligamos o pastor Nelson Macei Fontes como ministro e corpo de obreiros das igrejas unicistas, com sede aqui no estado do Paraná e até a quanto o Senhor Deus permitir. O pastor Nelson Macei, ele vai exercer a sua função no pastorado, no evangelismo. Ele vai ser uma ferramenta para o trabalho da obra. E nós estamos apresentando ele hoje para conectar ele dentro da mensagem que vai mudar e transformar todos quantos forem alcançados por ela. Amém? Vou pedir para o pastor se pôr de joelho em nome do Senhor. Corpo de obreiros, podem se aproximar. A igreja se põe sobre os pés. Levante suas mãos. Senhor, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor que eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar.
progressista, queremos presentear o pastor Nelson Macei com uma humilde lembrança que vai se concretizar no decurso dos dias, tá? Todos vocês também vão receber um presente, mas a gente teve que fazer rápido para poder trazer para ele aqui, tá bom? Mas isso vai ser distribuído para vocês também em o nome do Senhor, tá? Eu gostaria que o pastor pudesse falar para nós.